Bom, então a gente vai falar sobre a espectrometria de emissão óptica, né? Pela técnica de plasma acoplado indutivamente. A calibração de multienergia foi o artigo que a gente escolheu, um método prático para determinar macro e micronutrientes em carne pela técnica. Bom, fazendo uma breve introdução sobre a técnica, ela é uma técnica de emissão de radiação eletromagnética das regiões visíveis e ultravioleta do espectro por átomos, nêutrons ou íons excitados no espectro eletromagnético. Então, através de uma detecção multielementar, a gente consegue excitar esses átomos a fim deles emitirem luz ou comprimento de onda, caracterizando determinados elementos. É uma breve introdução que, ao longo do trabalho, a gente vai aprofundar mais na técnica. A quantificação dos elementos tóxicos e essenciais é necessária para avaliar a qualidade e o valor nutricional das carnes, a fim de estimar os efeitos que isso causaria na saúde humana. Então, o teor de minerais na carne ele varia dependendo de fatores como dieta, condições ambientais e corte e raça do animal. E ao longo do trabalho a gente vai mostrar os resultados obtidos através dessa quantificação desses elementos. Bom, então agora eu vou fazer uma rápida introdução sobre a técnica de emissão óptica, mais especificamente o ICP-OES, que é o nosso tema. Então a gente tem que essa técnica é baseada na medição da radiação emitida quando átomos ou íons excitados pelo plasma, eles retornam ao seu estado fundamental. A gente já estudou a teoria dos comprimentos de onda que são absorvidos pelos átomos ou íons. Esses comprimentos de onda são específicos para cada um deles e eles vão eventualmente liberar essa energia absorvida, também como comprimentos de onda específicos que vão ser então medidos e convertidos num sinal analítico entendível para a gente. É importante lembrar também que os íons e átomos eles absorvem e emitem comprimentos de onda diferentes um do outro. Então, o mesmo átomo e o mesmo íon do mesmo tipo, da mesma espécie, vão ter absorções e emissões de comprimentos de onda diferentes entre si. Essa técnica também é utilizada em determinações com pequenas quantidades de analito por litro, na faixa de miligramas ou microgramas por litro. É também utilizável na determinação de cerca de 70 elementos e tem uma característica multielementar, que a gente pode determinar vários analitos numa mesma utilização. A gente tem, no entanto, algumas limitações para o uso dessa técnica, especialmente com elementos com energias de excitação muito altas, como no caso dos halogênios, eles vão elevar o custo desse método. Elementos sintéticos, geralmente os radioativos e com um curto tempo de vida, eles limitam a sensibilidade do método. E este método também é sujeito às interferências químicas, são bem poucas, por causa da dissolvatação e da nebulização, mas as outras interferências, como a sobreposição espectral, efeitos de matriz e luz difusa, são presentes neste método, mas podem ser reajustados para aumentar a sensibilidade do método. Aqui a gente tem o exemplo de um sistema ICP simultâneo, mas a gente pode resumi-lo como para diversos tipos de ICP. Um dos pontos mais importantes que a gente tem dos componentes é o nebulizador e o ar inerte, o gás inerte que vai ser inserido para a formação do plasma. Aqui temos o dreno, né, para onde vai algumas partículas muito grandes ou que não passam pelo filtro ou pela câmara de nebulização, são retirados. Aqui a gente tem a injeção da amostra como na forma de um aerossol e temos também um gás auxiliar que passa por aqui, que vai estabilizar também o plasma. Pode ser também o mesmo tipo de gás inerte, geralmente é o argônio. Temos uma bobina de geração de radiofrequência que vai estabilizar e inicializar o plasma. A tocha do plasma em si. Também temos a parte ótica do dispositivo. Geralmente os comprimentos de onda são separados por uma grade de difração, ou por um monocromador ou policromador, como a gente fala. A detecção é feita pelos tubos de fotomultiplicadores, mas também existem outros tipos de detector
mas este é o mais fácil, é um dos mais utilizados hoje em dia. E na conversão do sinal luminoso em sinal analítico, a gente tem os diversos eletrônicos, como uma interface analógico-digital. Aqui a gente mostra que o fotomultiplicador ele vai fazendo uma segunda seleção de comprimento de onda para mostrar no nosso dispositivo de visualização, que é integrado a um computador, associado a alguns softwares ou impressoras ou mesmo fontes de vídeo para determinação do sinal analítico. Os objetivos do artigo foi a determinação por espectrometria de emissão atômica os elementos cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, sódio, fósforo, enxofre e zinco em amostras de carne pré-estabelecidas, a fim de avaliar o valor nutricional dessas amostras em razão de quantificação tóxica. Para a instrumentação da análise foi utilizado um espectrômetro ICP-OES com a utilização de um gás auxiliar argônico com pureza muito próxima a 100%, que no caso foi 99,99%, a geração de plasma e um instrumento de nebulização, e também, a fim de decompor a amostra, foi utilizado um micro-ondas para evitar a perda de analito. Aqui há duas imagens dos instrumentos utilizados. Primeiramente, nós temos o espectrômetro ICP-OES e, em segundo, um micro-ondas com o sistema ETOS-1. Também foi utilizado balões volumétricos, pipetas. Para o preparo da solução padrão, foi diluído 1.000 mg por litro de cada solução estoque dos elementos, então cálcio, cobre, ferro, para obter a calibração analítica, e as amostras de carne foram obtidas normalmente em um supermercado, que foram frango, lombo, carcaça de ovelha e carne bovina. No caso da carne bovina, para validação foi utilizado o material de referência certificado, o MRC, então foi utilizado fígado e músculo bovino. Para o preparo das amostras, foi feita a liofilização e homogeneização das amostras de carne. Então, durante a digestão assistida por micro-ondas, foi feita um preparo de 100 mg de amostra da carne, com 3 ml de ácido nítrico concentrado, 5 ml de água, juntamente com 2 ml, uma concentração de 30% de H2O2. Isso tudo foi adicionado às amostras e foi levado para um aquecimento no micro-ondas, onde foi tido um tempo de 15 minutos para atingir uma temperatura de 120 graus, mais 20 minutos para atingir 180 graus, e depois teve um tempo de espera para permanecer nessa temperatura de 180 graus. Após isso, foi feito o preparo de duas soluções para o procedimento de MRC, numa proporção de 1:1. Então, a primeira solução foi feita com 50% da amostra de carne digerida, mais 50% da solução padrão contendo os analitos, e a outra solução foi feita com 50% da mesma amostra de carne e mais 50% da solução analítica em branco. Essas soluções para a construção da curva de calibração, elas foram preparadas na proporção de 1:1, então o nível de concentração intermediária entre a amostra e o padrão. Nós tivemos como resultado 18 linhas de emissão de cálcio, 9 de cobre, 12 de ferro, 11 de potássio, 12 de magnésio, 11 de sódio, 14 de fósforo, 12 de enxofre e 14 de zinco. Aqui nós temos como modelo de comparação a curva MRC utilizada para a determinação de cobre por ICP-OES em um fígado bovino. Então, no gráfico a gente tem a curva, onde o máximo foi um comprimento de onda de 223. Para a concentração de analito na amostra foi utilizado uma fórmula, onde a calibração ela é utilizada para melhoria na análise de amostra, porque essa carne ela é uma matriz orgânica complexa, então quando ela é digerida apresenta um teor de carbono dissolvido que pode fornecer, pode causar muitas interferências espectrais. Então, essas estratégias de calibração empregam alguns princípios de matriz, que no caso foi utilizado o MRC, que são mais adequados para superar, ignorar essas interferências. A precisão do MRC, que é utilizado esses materiais de referência, ocorre através de uma análise estatística do teste de análise de variância. Então, é um teste de repetição para não ter muitos erros. Foi observada uma diferença significativa de 95% de confiança do ferro para o zinco no fígado bovino. Então, é um desvio no valor determinado, que aumenta a incerteza. Então, isso é importante para descartar possíveis erros. E para os outros analitos, ambos com
material de referência, o tempo calculado foi menor do que a tabela com 95% de confiança. Então, aqui na tabela nós temos a fração de massa de cada elemento obtido em 2 CRM usando por ICP-OES. Então, nós temos, por exemplo, o cálcio. O valor certificado é mais ou menos 131 com desvio para mais ou para menos de 10, e o determinado foi o valor de 131 com desvio para mais ou menos de 2. O MEC tem como principal vantagem a simplicidade em relação às estratégias clássicas de calibração. Ele utiliza apenas 2 soluções e com isso é necessário um tempo de preparação muito mais curto. Quando o MEC é aplicado como uma estratégia de calibração, é necessário apenas uma curva de calibração para conseguir calcular a inclinação da linha para determinar a concentração de analito, enquanto que para determinar o comprimento de onda mais apropriado para conseguir calcular a concentração dos analitos, os outros métodos de calibração clássicos, eles precisam de uma curva de calibração para cada comprimento de onda. Além disso, o MEC também tem capacidade de correspondência de matriz e, portanto, os efeitos da matriz podem ser reduzidos. Os limites de detecção, eles foram determinados baseados na IUPAC, como 3 vezes a concentração equivalente do branco. E para calcular esses limites foi utilizada a solução S1, com 25 ml de ácido nítrico a 1%, mais 25 ml de padrão de analito, 1 mg por litro, e uma solução S2 com 25 ml de solução de ácido nítrico a 1%, mais 25 ml de solução de digestão em branco usada como amostra. A concentração em branco, ela foi calculada usando o MEC com N igual a 10. Os resultados obtidos foram esses da tabela, e todos os resultados estão em miligramas por litro. E aqui os resultados em fração de massa. Os limites de quantificação foram esses da tabela, eles estão medidos em miligramas por quilogramas e em gramas por quilogramas. E os valores obtidos, eles são, na sua maioria, comparáveis aos encontrados na literatura, sobre a determinação de macro e microminerais em carnes. A primeira literatura, ela determinou cálcio, potássio, magnésio, sódio, fósforo, cobre, ferro e zinco em carne de frango por ICP-OES e obtiveram limites de detecção nesses valores. E a literatura de Vieira e outros autores, eles determinaram cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, sódio, fósforo, enxofre e zinco em carnes por ICP-OES com esses valores de limites de quantificação. O cobre e o zinco eles foram determinados em músculo ovino por ICP-OES com limite de detecção de 0,0109 miligramas por quilogramas para cobre e 0,0357 miligramas por quilogramas para zinco. Esses valores eles são inferiores aos encontrados nesse trabalho e isso pode ter acontecido devido à diferente determinação dos limites de quantificação. Em relação às análises de amostras de carne, o MEC ele foi aplicado na determinação de nutrientes de diferentes tipos de amostra de carne e as amostras elas foram avaliadas também e apresentaram teores de cobre abaixo do limite de quantificação do método, que seria 2,92 miligramas por quilograma. Em comparação com a fração mássica dos nutrientes obtidos em diversos tipos de carne com os resultados reportados na literatura, a gente pode observar que há uma semelhança com os resultados obtidos nesse trabalho. E em relação às vantagens e desvantagens da técnica, as vantagens são que utiliza uma instrumentação muito simples, tem uma alta sensibilidade e uma precisão nos resultados, além das curvas de calibração serem lineares, é uma técnica também multielementar e tem a detecção de metais e não metais. E as desvantagens é que utiliza muito argônio, é 1 metro cúbico de argônio para cada minuto de operação, ele é caro para inorgânicos e também tem interferência espectral. Bom, e agora concluindo, na calibração é necessário que as soluções possuam características físico-químicas semelhantes ao da amostra. Por quê? É necessário estar obtendo resultados confiáveis e estar reduzindo os efeitos na matriz. Então, se eu trabalho com soluções com diferentes densidades, viscosidades ou tensões superficiais, acaba que eu posso ter uma alteração na concentração do meu analito e com isso eu posso vir a ter uma alta variação, o que vai estar alterando a minha calibração. O método ICP ele mostrou-se adequado para estar realizando a determinação de macro e micronutrientes em carnes, já que comparando os resultados que obtemos com os certificados de referências, notou-se uma semelhança nos resultados. E com isso chegou-se aí uma precisão de 87% a 107%. E aqui estão as nossas referências.